See the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Boa noite, pessoal. Estamos começando a nossa quarta-feira de live aqui na Mind São Caetano do Sul. Tudo bem com vocês? Vamos dar um tempinho para o pessoal ir chegando, se conectando. Já vi que já tem gente aqui, a Marina, o Pedro. Quem já se conectou, não esquece de apertar o coraçãozinho para que o convite da nossa live se estenda a mais pessoas. Compartilhar também o nosso convite pelo aviãozinho. Vamos chamar os amigos para falar hoje sobre inglês, intercâmbio, viagem. Vamos falar sobre uma série de coisas, comportamento do mercado de trabalho. A gente vai falar de coisas super legais. Vamos convidando os amigos. A Milena chegou também. Boa noite, Milena. Tudo bem? Gostou do assunto, né, Milena? A Carmen também. Boa noite, Carmen. Boa noite, pessoal. Chegando mais gente. Dá só uns minutinhos aqui. Tem coisa melhor do que a gente falar sobre viagens, falar sobre intercâmbio, falar sobre oportunidade. São coisas que a gente precisa falar e precisa até se atualizar nesse momento, né? Para a gente se preparar, porque as coisas mudam. Eu tenho certeza que tudo vai melhorar e as coisas vão voltar e todos nós estaremos preparadíssimos para isso. A Jéssica chegou também. Oi, Jé! Boa noite! Então vamos lá, pessoal. Hoje eu estou com uma queridíssima nossa, queridíssima da Minds, queridíssima minha, queridíssima de todo mundo gosta dessa mulher. Ela gosta de falar sempre do empoderamento, eu lembro sempre dela quando ela fala do empoderamento feminino. Ela é mesmo. jornalista, especializada em esporte, intercâmbio e em educação, e também é fundadora da Queixada Comunicação. É uma agência super bacana que trabalha com vários clientes. E hoje nós estamos com Juliana Queixada. Tudo bom, Ju? Boa noite. Tudo bom, Rê? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. É o que você falou, vamos conversar sobre temas muito importantes, né? Quando a gente fala de intercâmbio, de viagem, de
e o inglês nisso tudo que é primordial, né? Então vai ser um bate-papo muito gostoso. Eu vou trazer alguns números, a Rê também, profissional maravilhosa, inteligentíssima. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Espero que seja uma hora gostosa com a gente. O prazer é nosso de tê-la aqui hoje. Olha, a gente já devia ter feito faz tempo, né, Ju? É que a agenda de todo mundo nessa correria. Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas estamos em julho, agora com a quarentena aí flexibilizada em alguns lugares, né? Inclusive na questão de viajar, alguns lugares já estão começando a liberar, aos poucos, lógico, mas a gente vê uma luz aí do fim do túnel, né? Então é bacana a gente ter esse papo agora em julho para planejar, para quem sabe conseguir, dentro desse segundo semestre, viajar, enfim, né? Com Vamos certeza. torcer. Vamos torcer. E Ju, para a gente começar a falar um pouquinho, como que você enxerga a importância do inglês nesse cenário de comunicação global? Como que você valoriza esse segundo idioma dentro desse cenário, desse contexto globalizado que você conhece bem? Então, acho que essa primeira pergunta é legal, Rê, a gente já trazer um primeiro dado, né? Quando a gente fala do universo do inglês, as pessoas já sabem que não é mais um diferencial, é um pressuposto, né? Tem muitos materiais que a gente faz para Minds, que vai para a imprensa, que a gente sempre afirma isso e é um fato. As empresas ela já pressupõem que você tem que ter o idioma. E aí, falando no universo de mercado de trabalho, né? Dentro do Brasil ou fora daqui, onde tem ampliado muitas vagas, né, com a oportunidade das pessoas irem morar lá fora, ou mesmo grandes empresas aqui dentro que preferem pessoas que falem o idioma, justamente porque os negócios estão interligados hoje em dia, né? Então o inglês Total. ele é primordial. Então para o mercado de trabalho, falando em números, a Cato, que é a principal recrutadora aí que a gente tem brasileira, né, de, enfim, tem cadastro de vagas e tudo mais, ela divulgou recentemente que o salário pode alterar em 70% de uma pessoa que fala inglês e uma pessoa que não fala inglês. Então, é, quando a gente pensa no inglês, além da gente pensar numa comunicação global, vamos pensar no local, vamos pensar no Brasil. Pô, você pode ganhar 70% a mais se você falar o idioma. É sensacional, né? Então, É, assim, e, né? e não só isso, né? Porque hoje em dia, Ju, por exemplo, a gente tem até. Outro dia nós fizemos uma live aqui também, né, com uma especialista em recrutamento. Ela falou que às vezes vai até o dobro do salário. Então, Então, imagine esses números, vai de 60 a 70, como você falou, que são dados, né, realmente. E dependendo da exato. empresa, você pode ganhar até o dobro, só por você Uhum, ter o segundo idioma. Eu, pelo menos, assim, até compartilho com vocês, porque eu sou da área de tecnologia também. Então, o que que uhum. acontece? Nesse momento está tendo muita oportunidade, principalmente para a parte tecnológica, porque nesse momento que todo mundo está se reinventando, nesse momento que está todo mundo tendo que usar a tecnologia a seu favor para poder colocar sua empresa para funcionar, seus negócios, disponibilizar comunicação, como nós estamos fazendo aqui agora. Se não fosse a Uhum. tecnologia, a gente É, não conseguiria, né? Então está tendo exato. muita oportunidade, principalmente, Ju, para trabalhar fora, como você falou. Então, assim, tem vaga nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal, Canadá muito forte também, né, em tecnologia. Então, a gente tem que encarar por esse ângulo. Então, assim, por mais que estamos, se Deus quiser, já saindo do reflexo dessa pandemia, mas está tendo oportunidade e a gente tem que se preparar para elas. Exatamente. E não só, acho que, além da preparação, né, que proporciona o ensino à distância, ou como a Minds, que nem é ensino à distância, é aula online, né, em inglês, ao vivo, né, que a gente fala, porque o professor está ali ao vivo, não é uma aula gravada. Além de você poder fazer o curso de uma maneira gostosa, leve, dentro da tua casa, que a gente sabe dos benefícios, tem muitas empresas que já estão fazendo o processo seletivo agora para trabalhar lá fora, através do quê? Do Skype, do Zoom, enfim, do aparato tecnológico que a gente tem nesse primeiro contato com o candidato, né? Então, assim, a pessoa ela não pode ficar parada, né? LinkedIn está aí para isso, a plataforma mesmo a Cato está aí para isso.
tem muita gente que perdeu emprego, então, assim, por que não tentar investir o pouco que tem na educação para conseguir uma vaga melhor, ou mesmo se realocar nesse primeiro momento numa vaga, né, em potencial? Então, acho que a grande questão é a atitude, é você falar, eu vou estudar, eu vou dar por mim, eu vou fazer por mim e vou estudar por mim. Porque daí as portas se abrem, a gente sabe, né, Rê? A gente gosta de estudar, né? Meio Caxias, tá, gente? As duas aqui. Adora fazer um curso, né? Adora fazer um curso. Adoro fazer um curso. Adoro. Mas é verdade, porque todo esse contexto é aproveitar o momento para se preparar, né? Não só em outro idioma, tem tantos cursos aí de pós-graduação, cursos de extensão, porque tem a contrapartida. Mesmo havendo a oportunidade de mercado, o filtro agora, a boca está cada vez maior, porque como você falou, como o número de pessoas que infelizmente estão desempregadas é maior, as empresas vão exigir mais. E com isso, mais do nosso esforço. E como você falou do LinkedIn, a maioria das empresas agora, elas só disponibilizam vaga já com a descrição em inglês. Então, assim, querido, você tem que estar pronto. Não tem outra alternativa. Inclusive, tem até a opção de você colocar o currículo em vários idiomas. Né? Uma possibilidade também é você deixar o seu em português e em inglês, porque daí a empresa já vai direto lá, já vê que você tem condições de se comunicar, então eles já interagem com você direto no idioma. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Tem oportunidade, mas elas estarão disponíveis para quem aproveitar agora o momento e estudar. E a gente sabe que, assim, é lógico, é um momento atípico para todo mundo, né? Quando a gente fala de uma pandemia, nem a minha mãe, que tem quase 70 anos, viveu uma experiência dessa. A gente sabe dos desafios de se manter focado, de se manter, né, com os objetivos ali traçados e manter no dia a dia. Mas eu acho que quando a pessoa, é uma coisa que funciona muito comigo, e eu vejo alguns psicanalistas falando sobre isso também. Quando você tem uma meta na cabeça, seja porque por necessidade que você perdeu o emprego, ou seja porque você quer ter uma experiência de intercâmbio, por exemplo. Você sabe que você quer ter. Você não sabe se você vai poder viajar amanhã, mas é um objetivo que você tem. Isso ajuda você a manter o foco no idioma. No inglês, por exemplo, se você quer fazer um intercâmbio, se você quer uma chance no mercado de trabalho, você colocando aquela meta todo dia e você trabalhando em cima dela, você consegue ter um incentivo para poder continuar no dia a dia, nos dias que são nublados, né? Ou como a queiçada que eu sempre falo, que tem um girassol aí para um ajudar o outro, e essa meta te ajudar a seguir nos estudos, né? Seguir com teus estudos do idioma, no curso, enfim. Tem que ter objetivos, né? Sem dúvida. Olha, mais gente entrou aqui. A Sandra. Boa noite, Sandra. A Letícia. Olha, quanto tempo. O Flávio também, na Caoca, participou da live com a gente também. Fantástico na questão de meio ambiente. A Vilminha, mais Maringá. Que legal. A Jéssica está falando que a gente só fala a verdade, Ju. Que hoje em dia Jéssica maravilhosa. E hoje em dia nós temos que correr atrás de se atualizar, com certeza. Kendrick também entrou aqui. Boa noite, Kendrick. E o pessoal aqui, todo mundo conectado com a gente aqui para falar de intercâmbio. S2. Legal. Muito legal, gente. Obrigada, viu? Fiquem até o final que tem bastante coisa bacana. Com certeza. E aí, Ju, ainda engrenando nessa questão falando, né, da comunicação global do inglês, a gente percebe que hoje em dia, até por números também, que a gente vê pela internet, tem mais gente que não é nativa falando inglês do que os próprios nativos. O percentual aumentou mais do que quem realmente já é nativo na língua. Por quê? Por essa necessidade de oportunidade, né? E não só profissional, né? Quando a gente fala de viagem, nossa, quem que não quer ir para outro país, conseguir se virar, né, numa viagem, assim, se conectar com pessoas, conversar, conseguir ir na padaria pedir alguma coisa?
conseguir ir no restaurante, não é? Você ser autossuficiente, porque Com você tá num país que você não consegue compreender o que as pessoas falam, é terrível. Uhum. Se sente muito deslocado, né? Você precisa ir a um Total. banheiro, é o que você falou, comprar os lanches. Eu que brinco tanto, falo hashtag lanches. E é verdade, né? Você tá lá, você precisa se alimentar, você precisa. E eu acho que mais do que isso, acho que existem plataformas, e por isso que eu acho que o inglês é tão importante, uma das frentes que ele é tão importante, que é quando você faz um curso, você destrava um pouco. Porque a gente já tem uma ansiedade de falar um idioma que não é o nosso, né? A gente não foi criado com ele, não é a nossa língua mãe. Eu acho que um curso ele te ajuda a destravar. Quando você coloca o aprendizado que você teve no curso na prática, fora dos muros da escola, é muito interessante. Eu acho que é por isso que o intercâmbio tem ganhado tanta força e vai dar um boom. Eu tenho certeza que quando liberarem realmente com toda a segurança, com tudo que eu acredito que cada país vai ter essa responsabilidade, mas vai dar o boom porque esses números só aumentaram, né? Você pega, tem a Belta, que é a associação que regula as agências de intercâmbio aqui no Brasil. Cada ano que eles liberam o balanço de quantidades de intercambistas brasileiros só cresce. Então, assim, independente de situação financeira, antes da pandemia, a gente já estava com dólar alto, né? A gente já estava com dólar alto, já tinha algumas agências que tinham quebrado de intercâmbio, inclusive. Mesmo com todos esses fatores, é uma crescente a realidade do intercâmbio. O brasileiro ele gosta de conhecer pessoas, ele gosta da interação com pessoas. E eu acho que A o gente intercâmbio precisa proporciona disso, isso, né? com É uma certeza. delícia. É uma delícia. Você tem que se desafiar, mesmo que você não entenda o que o outro está dizendo. Então, assim, é legal quando você pega uma Belta, que é a associação que faz essa, né, a regulação de todas as agências de intercâmbio aqui no Brasil, que certifica, que dá uma credibilidade quando você vai viajar e etc., que te mostra e dá segurança para você. Você pode viajar, por mais que você não saiba se comunicar. Faça o intercâmbio junto com o curso de idioma, que é o tipo que mais cresce de intercâmbio também, né? É o intercâmbio associado com o curso. Então, assim, faça, destrave, conheça pessoas do mundo inteiro. E é muito legal, gente, sabe? Eu acho que tá todo mundo aí no confinamento, meio que de saco cheio de conviver com as mesmas pessoas. Sem dúvida. Imagina quando a gente puder, né? É que nem a Milena aqui, ó, ela tá perguntando pra gente. Alguma de vocês já passou por alguma situação constrangedora antes de falarem o inglês? Nossa, Opa! E como? eu mesma E como? viajando. E entrevista de emprego, inclusive, quando eu era mais jovem. Entrevista, Ju? Entrevista de emprego. Tentei, não consegui, Você assim, falou que completamente. falava e chegou na hora. Me embananei toda. Mas assim, acho que a pessoa percebeu que eu queria mesmo e foi lá atrás. Eu tinha, sei lá, 17, 18 anos. Obrigada por estar participando. A minha é minha amiga desse É. tempo, desde que eu sou muito jovem. Então, assim, muita dificuldade, já passamos por muita dificuldade. Mas eu acho que a gente tem que se desafiar, sabe? Por mais que às vezes é o que eu falei para você hoje mais cedo, Rê, que a gramática de qualquer idioma ela é desafiadora, né? Mas quando você se dedica, você consegue colocar ela na prática, você consegue ouvir e falar, nossa, eu estou entendendo, que legal. Te empodera, sabe? É o empoderamento mesmo. É É, muito bacana aí. por exemplo, fica uma dica aí, né? Pessoal que não tá tranquilo, pelo menos uma conversação básica, tal, não coloquem no currículo que vocês falam inglês, porque hoje em dia os caras pedem para a gente fazer entrevista via Skype e aí é uma vergonha alheia. Chega Uhum. na Não hora, a tela azul total ali, anos ela. sem falar e agora? E fica muito ruim, né? Porque você perde a credibilidade com aquela empresa. Então, às vezes, é mais E, bonito falar que você está estudando, que você está se preparando, ou de repente uhum, aquela oportunidade ainda não é para você, mas uhum. mais para frente, com certeza, outras virão. Eu passei É mico isso mesmo. viajando, né? É Eu mesmo. quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu estava achando que eu estava maravilhosa, que eu ia conseguir entender tudo que o cara falava, que eu ia me comunicar, né, que eu ia arrasar. Nossa, cheguei de cara, menina, o americano lá do hotel, ele engatou uma primeira e eu não consegui entender nada do que ele estava falando. Graças a Deus, meu marido me salvou
Só que o que que acontece? Quando isso ocorre, aí você fica insegura. E você Uhum, acha que depois você não é mais capaz de falar nada no meio da viagem. E aí é toda verdade. hora eu ficava no pé do meu marido: "Ai, mas será que eu tô falando certo, tal?". Gente, esquece esse negócio de vergonha, esquece esse negócio de medo, e quando você tá numa experiência dessa, você tem que realmente falar. Ali você não tem ninguém te conhece, gente, se você falar errado ou não, É isso mesmo. o que que O acontece? O máximo que importante é vai tentar. fazer é a pessoa te corrigir. Uhum. E aí mete E aí, as caras e vai e é falando. interessante, né? Porque isso entra, por exemplo, você estava com o Pedro, então você teve um apoio e tudo mais. Mas é muito legal ver, com o passar dos anos, essa pesquisa da Belta também revelou, e a Minds Travel também corrobora com isso, que a Lorena fala muito isso para mim também. Tem muitas. O público maior são mulheres viajando sozinha, tem aumentado muito. Então, assim, a mulherada tem se desafiado mais. Isso é muito legal, gente. Isso é. Porque assim, aí você não tem com quem correr, você ainda tinha o Pedro ali do lado, mas quando você tá sozinha, então assim, eu incentivo muito, esses números crescem muito, mulheres viajando sozinhas, fazendo intercâmbio, eu espero que isso seja uma vertente, assim, porque o mundo também é nosso. O mundo é perigoso, o mundo é perigoso. Para nós é mais perigoso, é sim. Somos, né, a gente sabe, infelizmente, o que acontece com as mulheres e etc. Só que a gente tem que enfrentar esse medo também. O mundo é nosso. Eu tenho uma amiga, eu acho que ela não está assistindo, mas eu vou fazer referência a ela, que é a Lana. Ela tem um Instagram que é Elas Viajam Sozinhas. E eu acho incrível o projeto dela, porque ela fala que é melhor passar medo no mundo do que medo em casa sozinho. Eu acho maravilhosa essa frase e é um fato. É um fato, Pensam o medo de vocês. com certeza. E falando da questão de intercâmbio, tudo, a gente sabe por exemplo, tem gente que ainda não está pronta, mas vai fazer o intercâmbio justamente para estudar. Então, Uhum, você consegue fazer a contrapartida. Durante o dia você estuda e depois à noite ou final de semana você dá a esticadinha e vai oh, conhecer outros lugares, que esse também é o diferencial do intercâmbio, você aproveitar o local para conhecer a cultura e tudo mais. com certeza. Fora que assim, a maioria dos pacotes você escolhe quantas horas você vai se dedicar para o curso dentro da escola, né? E quantas horas você vai ter para explorar a cidade. Então, assim, tem como o estudante adaptar isso. E o intercâmbio eu acho que nada mais é que planejamento, não só Total. financeiro. A gente fala do dinheiro, né? Lógico que o dinheiro conta. Você tem que pensar também a característica do lugar, o clima, se você quer se desafiar de ficar numa casa de família ou não, se você prefere ficar numa residência estudantil. Então, eu acho que é legal contratar uma agência que seja crédula nesse sentido, para você realmente não se meter em enrascada e ir no lugar seguro e conseguir conhecer pessoas e conseguir se dedicar naquele período e que o sonho seja um sonho mesmo, né? Não um pesadelo. É, tem muita gente que acaba não tendo uma experiência tão boa por conta disso, né? Às vezes quer se aventurar em fazer tudo sozinho, tal. Às vezes você consegue, consegue, mas é diferente de você ter o apoio, de você ter um ponto ali naquele país para te orientar. Se você perde um documento, se acontece qualquer coisa, parece que é simples, mas não é, gente. Se perder um passaporte ali, se perder alguma coisa, pronto. É diferente de uma viagem a lazer, né, Ri? Porque É, a gente está falando, quando você fala de um curso de idioma, você tem uma outra instituição parceira na outra ponta, na onde você vai. E a gente não tem o conhecimento de todas essas instituições lá fora, quais são crédulas, quais não são. Então, eu acho que ir com uma agência te dá essa segurança. Por mais que a internet esteja aí, muita gente fala, ah, mas eu mesmo posso planejar. É complicado, a gente não está falando de uma viagem comum. Por isso que tem tantos casos de agências de intercâmbio que quebraram. Então, assim, vê se a agência é certificada pela associação, a Belta, vai por uma agência certificada. É aquela história, o barato sai caro, né? Então barato tem sai que ser caro. muito bem pensado, né? E vá para um país que tem a ver com você. Por exemplo, eu não iria para um país frio. Eu sou calor Canadá nunca. 100%. Eu não iria. E Canadá é o mais procurado, né, Ju? O Canadá é o mais procurado desde da Torre Gêmeas, né, do episódio do 11 de setembro. Os Estados Unidos sempre liderou. Os Estados Unidos ficou em segundo desde o episódio.
E Canadá, de lá para cá, continua liderando. Dos 6 principais destinos que o brasileiro opta, a galera vai muito para o Canadá. Inclusive, como a gente falou no início, vai para trabalhar também, porque o Canadá tem muita oportunidade de emprego lá. E eles Muito, adoram contratar brasileiro. Só que às vezes sim, eles pedem o francês também, né? também, tá? Dependendo da região. Dependendo, sim. Eu acho que também vai muito do objetivo do brasileiro, né? O brasileiro que ele é qualificado e ele não quer, ele quer trabalhar só na área que ele é formado, é mais desafiador conseguir uma oportunidade. Se o cara ele já está disposto a fazer qualquer trabalho para poder se adaptar e ter a experiência, é mais fácil. Eu acho que é 2 pesos, 2 medidas, né? O Canadá ele traz segurança, ele traz qualidade de vida, que são coisas que as pessoas buscam aí no ranking para escolher o Canadá para fazer intercâmbio e eventualmente morar, né? Então eu acho que a segurança é um dos quesitos mais procurados pelo brasileiro no momento que ele opta por fazer o intercâmbio, de acordo com a Bel. E depois do Canadá vem o quê, Ju? A gente tem os 6 principais destinos que são, ó, nessa, eu vou te passar os dados para vocês do comportamento do brasileiro em 2019. É Canadá, Estados Unidos sempre em segundo, Irlanda, Reino Unido, Austrália e África do Sul. África do Sul, É do Sul. agora em 2019, ficou em sexto lugar. Em 2018, era a Malta que estava em sexto lugar. Pela primeira vez na história, a Malta entrou nos 6 principais destinos porque tem a possibilidade de trabalhar, né? Ah, Então, é bem interessante, porque muito desse ranking aí que a Belta, né, fez com os estudantes que viajaram em 2019, tem todo esse estudo do que levou o estudante a procurar aquele país. E a grande maioria, além do ensino do inglês, liderar quase 90%, né, querer fazer o intercâmbio pelo inglês, tem essa questão de segurança, de qualidade de vida, de poder trabalhar, do visto não ser tão difícil, porque Estados Unidos é um visto difícil, é um né? visto difícil. E como será que vai Então, ficar agora, Ju, essa questão de visto depois da pandemia? O que você acha? então, Rê, você tocou num assunto bem intrincado, porque assim, ontem foi divulgado, antes de ontem o Jornal Nacional deu, e ontem saiu nos principais impressos que as pessoas que estão nos Estados Unidos fazendo o curso online por conta da pandemia, né, porque aí as instituições estão fechadas e tudo mais, vão ter que voltar. E isso o Sério? Trump anunciou. Pois é. O Trump anunciou. Tem muitas pessoas que estão lá e não estavam sabendo dessa notícia, porque, enfim, não acessam, às vezes não acessam, né, a imprensa daqui do Brasil. Mas ele anunciou porque ele quer realmente, de acordo com ele, a questão dos imigrantes é uma questão muito grave na visão dele, né, de novo, e que colocando essas pessoas para fora talvez diminuíssem os casos de corona, e a gente sabe que, né, os Estados Unidos é o grande líder, infelizmente, dessa doença, né, de quantidade de casos e mortes, etc. Então, está sendo impactado para vistos também. Então, é aquilo que eu falei no início com você. É legal a gente pensar nesse segundo semestre em possibilidades de viajar. Eu não sei até que ponto que para os Estados Unidos, de repente, para os países que já estão abrindo aos poucos na Europa. Mas, com certeza, esse comportamento dos Estados Unidos em segundo lugar na procura de intercâmbio, isso com certeza vai ser alterado para o ano que vem. Porque já vai, né? Já foi alterado que as pessoas não estão viajando. E eu acho que vai demorar um pouco para conseguirmos uma normalidade de intercâmbio nos Estados Unidos. Essa é a minha visão, assim, do quanto eu leio, enfim, desse universo que a gente escreve aqui na agência também. Na realidade, é um planejamento que a gente tem que fazer para 2021 e levar em consideração tudo isso. Quem está com isso em mente, permaneçam com isso em mente, não é para desistir, mas quando vocês fizerem o planejamento, tem que acompanhar as notícias, tem que ver o que está rolando, até para você definir o local mais adequado de acordo com o contexto, assim como você está falando, né? Tem mais Exato. gente chegando aqui, Ju. Thelma, Regis, boa noite. Robson, a Marília. Oi, Má. Ah, Marília. Cláudio, Pati, o que mais? Gente, se eu esqueci de alguém, me perdoem, porque não é fácil falar e coordenar Não, o comentário da galera aqui.
É desafiador, né? Com certeza. Ó, e quem está na live com a gente continua apertando o coraçãozinho para convidar mais pessoas Grande, aí, para que o nosso convite se estenda aí a mais pessoas. E com aí, Ju, certeza. ainda falando dessa questão da importância do inglês, eu estava vendo também até uma reportagem falando do que hoje em dia, até por esse comportamento, né, os pais, hoje em dia, eles querem colocar os filhos o quanto antes para fazer inglês, e é uma experiência super válida, por quê? Porque a criança já vai pegando o idioma, quando ela tiver numa idade onde ela tem essa autonomia para conseguir viajar, para conseguir fazer um intercâmbio lá fora, além desses anos, né, de imersão no idioma, para ela vai ser muito mais fácil para ela conseguir passar por uma experiência dessa lá fora, e aí também tem experiência cultural. Gente, isso, olha, eu falo, e um dos objetivos de vida meu, pelo menos, é viajar, porque eu acho que experiência de vida é algo que ninguém tira, não é, Ju? O que É você verdade. vive, sabe, os sentimentos, sabe, por exemplo, tem países que você vai. Eu fiquei muito emocionada quando eu conheci a Torre Eiffel, o Coliseu. Gente, é histórico, você lembrava daquilo no livro de história, não Uhum. é? Então, assim, sabe, tem hora que aquela emoção, essa experiência não tem preço. Então, por isso que eu Não. falo, é o tipo de coisa que, à medida do possível, né, dentro da realidade de cada um, mas existem meios, né, até especialistas falam que a gente tem que planejar o que a gente ganha, um pouquinho para o lazer, um pouquinho para pagar a conta, mas é muito válido, porque da vida eu acho que a experiência é o que fica. Sim, e assim, a gente fala muito sempre, né, na mesma tecla, faça inglês para o mercado de trabalho, faça inglês porque para você ganhar mais, faça inglês para você conseguir trabalhar na empresa dos seus sonhos, que tem a ver com seus valores e tudo mais. E tudo isso, lógico, é muito importante, né? A gente sabe o quanto é importante, né, você estar bem profissionalmente. Mas acho que é o que você falou, o experienciar, você deixar as coisas acontecerem quando você está viajando é muito gostoso. Você sair pela cidade caminhando, eu pelo menos eu sou esse tipo de turista, eu amo caminhar e falar com pessoas que vivem lá, e se possível sair daquele circuito normal da cidade e pegar um ônibus e, enfim, sabe? E tentar viver como uma pessoa que mora naquele lugar para ver os dois lados da moeda e tudo mais. Eu gosto de Eu acho que mochileiro, Ju, eu gosto de mochileiro. é muito legal. Eu, Eu fiz eu, eu, mochilão, né? Quando eu eu conheci o curto, Rodrigo, eu curto inclusive. andar, sabe? Fazer as coisas a pé, andar de Uhum. metrô, andar, sabe? Conhecer, é o que você falou, é viver como o cara tá lá na cidade dele. Eu também gosto disso. Eu gosto. Eu acho que é muito válido. E eu acho que quando a gente fala, lógico, a gente tem quase a mesma faixa etária, né, Rê? Mas quando a gente fala saindo da nossa faixa etária e do gênero, né, somos mulheres, tem uma outra camada que tem aumentado muito fazendo intercâmbio, que é o pessoal de 50 a mais, que a gente fala, né, que é dos 50 anos em diante. Ah, é a A gente realidade fala, que eu quero para mim, Ju. então, menina, porque às vezes a gente fala assim, né? Eu Ah, mas trabalho para esse isso. público pode viajar, esse público tem poder financeiro para viajar. Às vezes não. Às vezes Às não. vezes não. Todo mundo associa muito, mas já criou os filhos, já está aposentado. Às vezes também não. Tem muitas pessoas com 50 ou mais que metem as caras, que fecham um pacote de intercâmbio e vão viajar e vão tentar, nem que seja 2 semanas, porque há intercâmbios de 2 semanas, você não precisa ficar um mês, caso você não tenha, né, financeiramente, nem tempo e etc. Faz de Então acordo com tem o bolso. aumentado essa faixa etária. É muito legal. Nossa, é o que eu falo, é isso, se você falar para mim, qual o seu objetivo de vida? É esse. Fofinha. Quando eu Eu tiver, amo eu também. falo assim, quando eu tiver, sabe, uns 60 e poucos anos, eu e o Pedro com a mochilinha nas costas, filha, eu vou cair no mundo. E tá errado? Não tá errado. A gente vê tantos Errado. casos de pessoas viajando e muita gente coloca, às vezes, os filhos ou os animais de estimação como entraves, né? Ah, mas eu não posso viajar porque eu tenho criança. Ah, eu não posso viajar porque eu tenho filho.
Gente, tem hotéis adaptados para isso. Se você for uma pessoa adaptável, você consegue sim levar seus filhos para viajar. Inclusive sozinha. Quantas mulheres criam os filhos sozinhas e conseguem sim viajar com a criança? Lógico, é mais trabalhoso, óbvio, não vamos ficar no mundo de Bob. Você tem todo um trabalho envolvido quando você tem um serzinho dependendo de você, um animal de estimação dependendo de você. Mas não é impossível, não corte o seu sonho e o sonho que você pode compartilhar com quem você ama por medo ou porque é difícil. Um planejamento, Rê, dá para fazer tudo, Tudo. tudo, tudo, A tudo. Milena está Manter a fazendo uma cabeça outra no pergunta lugar. aqui para gente, ó. Qual a idade ideal para colocar a criança em curso de idiomas? E qual a intensidade e frequência das aulas? Milena, por exemplo, na Minds, a nossa metodologia, a gente aconselha a criança a partir dos 9 anos. Por quê? A gente parte do princípio que a criança já está alfabetizada. Então, o que Uhum. acontece? Se ela já está alfabetizada, né, se ela já está tranquila em escrever, em ler o seu próprio idioma, fica mais fácil para ela começar a absorver o segundo idioma. Lógico, tem outras escolas que trabalham com inglês mais cedo, mas nós acreditamos nesse estilo de metodologia e dá muito certo. E, inclusive, a Uhum. gente tem vários alunos lá que é uma graça. A gente vê eles com 9 aninhos começando, agora já estão no curso para adultos, e é uma evolução fantástica. Assim, a gente vê eles falando inglês, ai, dá vontade de apertar. Aí você É fica incrível, orgulhosa, né, né? Rê? Porque é o que a gente fala, eu penso assim, acredito que você também e todos nós da rede, a educação é a base de tudo. Então, a gente proporcionar, sabe, isso para as pessoas, a proporcionar cultura, proporcionar uma outra língua, a experiência, a troca entre os coleguinhas, porque o estudar não é simplesmente a gente ficar lá lendo e decorando, não é isso, sabe? O estilo das nossas aulas, a integração que a gente faz, para a gente é muito gratificante. A gente vê a pessoa saindo de lá preparada para aquele objetivo que ela se propôs a fazer. Então, E o que eu acho, Rê, e o que eu acho muito bonito, né? E aí os parabéns vai para você e para o Pedro. É o cuidado que vocês têm com kids and teens dentro da unidade de São Caetano. Eu lembro quando eu fui fazer uma gravação com vocês, eu vi os gibis da Turma da Mônica. Você coloca, né, interação das crianças com os gibis da Turma da Mônica, que eu cresci lendo Turma da Mônica, quer dizer, foi uma das coisas que me fez gostar de ler quando era muito pequena, meu pai sempre comprou, em inglês. Então, assim, você aproxima as crianças de uma tradição que era nossa, né, quando a gente era muito mais jovem, de uma coisa recente. Você consegue o tradicional com o recente e com o idioma inglês. Então, eu acho que isso é muito gostoso, né? Você não ficar só naquela coisa automática. Você lê, você brinca, você pega um gibi, você senta com as crianças em roda. Eu acho que criança é isso. E mesmo o ensino à distância, né, que está sendo um desafio para os pais, como manter o foco das crianças e tudo mais, eu acho que uma das dicas é essa, né? É sair daquele quadrado onde um professor fala e um escuta, já não funciona mais dessa forma, a gente sabe disso. As coisas têm que ter um canal mais aberto de comunicação. E eu acho fantástico o trabalho que vocês fazem com Kids and Teens lá. Fantástico. E é muito ah, legal. obrigada, Ju. E outras crianças hoje em dia, elas estão extremamente avançadas. Então, assim, é uma outra forma de ensinar. Assim, o ensinar não é somente o professor para o aluno ensina o professor a todo momento. Gente, as crianças têm cada tirada que é muito legal. Eles são muito espertos, assim. Então, assim, essa troca de experiência professor-aluno não tem preço. A Jéssica está até falando aqui. A Jéssica, gente, é uma das teachers nossa, da Mai de São Bernardo também. Ela é maravilhosa, ela trabalha com kids também. Ela fala que os kids são os nossos xodós. Eles são Uhum. muito fofinhos, e realmente. Eles são. E isso que você falou da faixa etária é muito interessante, né? Porque essa metodologia da Minds a partir dos 9 anos faz muito sentido. São partes do cérebro que já estão formadas Formadas. na criança.
A parte cognitiva ela já está pronta para receber um segundo idioma, porque o que acontece? Quando você força uma criança numa faixa etária menor, é um forçar mesmo, a palavra é essa. Você força partes que a criança não está pronta para absorver aquilo de uma maneira natural. Então, assim, como a língua mãe dela foi absorvida de uma forma natural, o inglês também tem que ser. Então, isso faz muita diferença. Um parabéns para a Jéssica e para todos os docentes. A Jéssica sabe que eu sou suspeita. Eu amo os professores da Minds, muito, um amor, todos. E que a gente consiga, né, ter docentes que amam o que fazem. Eu acho que você trabalhar com criança é você amar, né? Vai muito além do financeiro, enfim. E pegando o gancho que você falou, né, que o índice de intercâmbio para pessoas, para pessoas mais velhas, assim, terem essa experiência, fica a dica também, gente. Fazer inglês nessa idade, não achem que vocês não são capazes, não. Pelo contrário, sabe? Agora que para a experiência de alguns, às vezes, tem mais tempo, né, consegue, investir nessa possibilidade que durante anos talvez não tenham conseguido por conta de filhos, família, tal. É o Uhum. momento. E assim, não é porque vocês são mais velhos não, é possível aprender? Sim, é possível aprender sim, e faz muito bem, por sinal. Nós falamos na live anterior lá, né, os benefícios que o estudo do idioma faz para o cérebro. Então, tudo que mantém você ativo, seu cérebro ativo, você estudando, você lendo, gente, é a vitamina que o cérebro precisa. É isso mesmo. Principalmente a gente fez até um material há bastante tempo, esse tem um ano mais ou menos, com o Augusto falando, né, que é o diretor da rede da Minds, falando sobre a prevenção de Alzheimer. O Alzheimer, como a gente sabe, não tem cura, mas você tem como prevenir para que pelo menos os sintomas sejam minimizados. E uma das coisas é o aprendizado de idiomas, porque, de novo, é uma parte do cérebro que é ativada. Você consegue manter partes ativas do seu cérebro e faz com que a memória, enfim, tudo se mantenha mais ativo do que quando simplesmente a pessoa não lê, não se atualiza, não busca, né? Aí a chance é maior de ter problemas de memória, enfim, e outras doenças além do Alzheimer, né? E a gente percebe, você vê quanta coisa que a gente está falando, e parece que o inglês ele já faz parte da vida, né? Parece que ele já está inserido ali e ele não sai mais, né? Por exemplo, eu não gosto de falar isso, né? Mas há alguns aninhos atrás, assim, quando a gente estudava, essa possibilidade de estudar inglês numa escola particular, tal, não era tão alcançável assim quanto é hoje. Hoje já é automático, né? A criança, o próprio adulto já tem essa consciência, não, eu preciso estudar, mas eu Uhum. preciso também, em paralelo, fazer o idioma. A gente tinha o quê? Tinha inglês na escola, mas a gente não conseguia se aprofundar tanto porque essa realidade não era, não era tão, como que eu vou dizer, fácil de se conquistar. Hoje em Uhum. dia, gente, está na palma da mão, está no online, está em revista, está numa série, num filme. Então, assim, a todo momento você pode trazer o inglês para a sua vida, fazer com que ele faça parte disso. Tem preço você assistir uma série, você conseguir compreender tudo ali? É Porque maravilhoso, quando você está começando, o que que acontece? Você não sabe se você lê, se você escuta, se você entende o contexto. é Quando você verdade, terminou de ler, o cara já está na segunda cena e você não conseguiu acompanhar. é Então, assim, verdade, verdade. tudo isso são avanços e conquistas que vão dando prazer para a gente, né. Porque se você tem um sonho grande, você for, diminuindo ele, trazendo para pequenas conquistas, a gente percebe que tudo é factível, né, tudo a gente consegue alcançar. E outra coisa também, comemorar essas pequenas vitórias, né? Tantas vezes a gente não percebe isso, é o que você falou, poxa, de ver uma série e entender o que eles estão falando, você conseguir compreender qual a sua forma de aprender também, né? A gente até liberou um texto sobre isso recentemente, qual a sua forma de aprender, se é visual, se é auditivo, kinestésico, tem as formas de aprendizado, né? E é legal quando você se dá conta que, poxa, eu sou auditiva, então que bacana, eu consigo aprender dessa maneira.
E aí você vê que você está escutando inglês e está entendendo. Gente, é uma delícia. Eu estou falando do auditivo porque é o que eu sou. E para mim foi uma vitória, assim. É uma pequena vitória que a gente não percebe mesmo, Rê, né? É loucura isso. Agora, Ju, a Mind São Caetano, a gente está fazendo podcast. Estamos no Spotify, hein, gente? Olha Aproveita, só. porque isso que a gente está falando de ouvir é muito importante a gente praticar. E a gente coloca lá dicas para vocês. Essa semana a gente soltou o vocabulário business. Estamos falando de negócios aí. Então é importante a gente praticar. A palavra é essa. Não adianta só a gente ficar no decoreba. A gente tem que colocar em prática. Para a gente se sentir dominando, né? Aquela situação. E agora que está todo mundo em isolamento, né? Fica uma dica, gente. Pega com quem você está em isolamento, combina uma vez na semana que tem que falar inglês o dia todo, sabe? Naquele dia. É uma forma de treinar com quem você está, né? De dar mais WhatsApp, vontade WhatsApp, a gente fica o dia inteiro no WhatsApp. Né? também. Agora tem o Telegram também. Então, Também. assim, estamos ali o dia inteiro conectados. Combina com o amigo, vai escrevendo em inglês, não importa, tá escrevendo certo ou errado, vai brincando, um vai corrigindo o Aí, outro. Ou quando atender um telefone, combina com a pessoa. Então, assim, tem várias formas da gente ir treinando. É o que você falou. Se você tem um objetivo, você planeja ele, você se predispõe a cumprir, então, assim, não tem erro. não tem desculpa, né? É o nosso querer. Se você realmente Exato. quer, você corre atrás. Você corre atrás. E é isso, eu sei que a gente está num momento atípico, eu volto a repetir, é complicado manter o foco. Gruda o objetivo, sabe? Onde você é visível, na geladeira, você come todo dia, não come, então. Gruda lá, quero viajar para a Espanha, ou no caso do idioma inglês, que é o que a gente está falando, quero viajar para os Estados Unidos, quero, enfim, coloque seu objetivo ali, sabe? E não se limite. Eu acho que o grande. A gente tem uma tendência muito grande a colocar desculpa, né? A se vitimizar e falar assim: ah, mas eu não tenho como viajar agora, eu não tenho como planejar agora, porque meu marido não pode, ou porque eu tenho filho, ou por conta da pandemia. Gente, o planejamento ele tá aí. Você não precisa esperar a pandemia passar, você não precisa colocar a culpa no teu filho, no teu marido. Não, comece hoje, sabe? Comece a aprender sobre o país. Comece a aprender sobre o idioma, o que você quer visitar. Isso tudo dá energia para você continuar. E claro, quando tudo isso passar, quem sabe já nesse segundo semestre, ou como a Rê falou, em janeiro, fevereiro do ano que vem, já não consiga concretizar a viagem, sabe? Então acho que sem desculpas, né? Vamos colocar os objetivos aí que dá certo. Eu adoro. Então, Eu assim, eu, por exemplo, o Pedro briga comigo. Quando a gente vai viajar, eu sou a metódica. Eu adoro ficar, eu tenho que pesquisar o local, ver tudo que tem para conhecer. Aí eu faço um roteiro. Não, na segunda vai fazer isso, na terça vai fazer aquilo. Eu sou toda planejadinha, né? Ah, planejando. se depois a gente consegue seguir 100%, claro que não. Não, é. Mas assim, eu adoro, porque é nesse momento que você conhece, você literalmente viaja antes mesmo de estar lá, É isso. E a viagem começa no planejamento, no né? Igual cozinha. planejamento. É a mesma coisa que cozinhar. Se você ficar pensando só que eu vou cozinhar, vou gastar 3 horas cozinhando, mas eu como em 10 minutos. Não, o gostoso do cozinhar é o processo, é você colocar uma música, às vezes abrir um vinho enquanto você está descascando as batatas, sabe? É o processo. Parece ser teoria, mas não é. Tenta curtir o caminho, sabe? Até chegar no caminho de fato. E é difícil, porque a gente está numa era de tecnologia, onde tudo tem que ser para ontem, é complicado as pessoas conseguirem viver o presente, que aí entra várias técnicas, né, de psicanálise, psicólogos que falam de viver o presente e etc. E é importante ter esse foco, gente. Ainda mais no momento que a gente está, né, que está todo mundo em casa. Então, se mantendo presente no foco, no planejamento, pensando no futuro, mas fazendo algo hoje, né? Mas eu acho que o objetivo te mantém viva. Mantém. Verdade. E o objetivo ele te dá o ânimo, ele te dá o gás. Mesmo que Uhum. você esteja para baixo por enquanto, passando por alguma situação adversa, se você coloca alguma coisa que você realmente deseja
na sua frente e você fala: "Não, eu vou chegar até lá, eu vou conseguir", você parece que suas energias se renovam, então você tem algo Uhum. para buscar. Então isso é Sim. importante, a gente manter esse pensar no futuro, por mais que Uhum. vivamos o agora, mas a gente tem que Uhum. ter que isso que é o que dá vida, isso que é o que dá vontade na gente. Sim. Atitude, né, Rê? Porque eu Atitude. acho assim, quando você tem atitude frente à tua própria vida, é meio clichê isso. E eu nem gosto tanto da questão de, enfim, você tem um poder na sua vida, essa coisa às vezes meio, né? E a pessoa às vezes tem problemas sérios mesmo. Mas é um fato, é clichê, mas é um fato. Só você pode mudar a sua vida. Se você não está conseguindo fazer isso, e eu acho que viver é difícil, não é fácil, é o que eu sempre falo: busque um psicanalista, faça terapia. Eu sou a pessoa que defende a terapia como eu defendo a educação. Eu acho que quando você fica bem com você, tudo melhora na sua vida. Melhora seu relacionamento com teu parceiro, com teus amigos, com os teus objetivos mudam. O Então, eu acho que assim, autoconhecimento, busque né, o Ju? autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo. Exato. É o autoconhecimento. Ah, eu amo falar com você, olha isso. Eu falei, tu falou ao mesmo tempo, autoconhecimento. É isso, entendeu? Se respeitar, né, Se Rê? respeitar, porque a partir do momento que você consegue compreender os seus valores, as suas questões internas, as suas fragilidades, os seus pontos fortes, fica muito mais fácil de você torear a vida, Com certeza. não E é? manter os objetivos. E Manter aí os entra tudo que a objetivos. gente falou sobre crescer profissionalmente, crescer como ser humano, crescer viajando, ouvindo outras histórias, respeitando essas outras histórias que você vai ouvir, porque pode ser muito diferente das suas crenças, dos seus valores. E a gente está em constante movimento, em constante evolução e mudança, né? Então, eu acho que é uma delícia. Para mim, foi uma delícia ter acesso a essa pesquisa da Belta e ver que pessoas acima de 50 anos estão metendo as caras e viajando. E muitas delas sozinhas. A gente não está falando daqueles grupos de terceira idade, um monte de gente junta. Não, gente indo sozinha mesmo e falando assim: eu vou lá e vou meter a cara. E Isso, com medo. Porque, gente, isso com medo, vai com medo. eu tiro o chapéu, sabia? Para viajar sozinha, eu tiro o chapéu, porque aí eu já não sei se eu teria. É que assim, é que no meu caso é diferente, né? Eu sou muito ligada com meu marido, então tudo que a gente faz juntos, Faz um. né? Então eu já tá no automático. Mas eu tiro o chapéu para quem tem essa coragem, que é Sim, coragem, de você ir lá, é coragem. viajar sozinho, conhecer novas pessoas, se Exato. relacionar ali, criar grupos naquele momento para você conseguir aproveitar aquela viagem. Eu É acho que é isso. muito legal, é um desafio assim que não para poucos. E assim, Rê, eu acho que o mais gostoso de quando você viaja sozinha é que você não viaja sozinho, na verdade. Quando você está sozinha é quando você se abre para conhecer outras pessoas. Se não que você esteja, sei lá, igual você que gosta muito de viajar com o Pedro, não é que você vai estar com o Pedro que isso impede você de conhecer outras pessoas, de Não, forma de alguma. forma alguma. Mas facilita. Quando você está sozinha, facilita esse contato com outras pessoas. E é desafiador. Mas eu acho que todo tipo de viagem tem as suas vantagens. A viagem em família tem as suas vantagens, a viagem com parceiro. Pô, quem não gosta de, né, com cobertor de orelha? Que delícia, né? É uma delícia viajar com cobertor de orelha também. Mas é isso, eu acho que todo tipo de viagem é válido, desde que, poxa, faça uma coisa que você queira de verdade, sabe? Não vá fazer o intercâmbio para aprender inglês. Ai, porque eu vou fazer o intercâmbio para aprender inglês porque é o que está pedindo o mercado de trabalho. Não, tenta ver beleza nisso, sabe? Tenta optar por um destino que você fale assim, ok, eu estou indo por conta da necessidade, que eu preciso do inglês, mas também porque eu quero conhecer tal ponto turístico, porque eu Gera um quero prazer vivenciar nisso, a né? gastronomia, né? Cria um prazer para isso, para você ter estímulo para você conquistar. Exato. Ó, tem Nada por mais. obrigação dá certo, né, Rê? A gente sabe Nada, disso. Você ama o que você faz, eu amo o que eu faço. Se fosse por obrigação, para onde que a gente iria? Para lugar nenhum. lugar nenhum. Tem mais gente entrando aqui, ó. O Evandro. Ah, o Evandro! Você não conhece, é um amigo nosso, Ju. O Rodrigo, agora sim, hein, Rodrigo? Cheguei. Chegou. Cristiane, Alexandre. Legal, Olha gente. aí, Que muito bacana. legal. É isso, Ju. Nosso tempinho já tá quase acabando, você acredita? Tá quase acabando. Gente, eu Então, adoro essas assim, lives porque é tão gostosa que o tempo passa, a gente nem não percebe. percebe. A gente vai Não percebe. conversando e quando se dá conta,
É verdade. E eu acho, se eu puder dar um recado aí final, Rê, é para todo mundo que está assistindo a gente, façam parte dos quase 400 mil estudantes que estão indo aí para fora, para o exterior, fazer intercâmbio. Esse foi um número atualizado de 2019. Foram 386 mil pessoas fazendo intercâmbio. Enxerguem que se 386 mil pessoas foram capazes de irem, por que que você não pode? Então, assim, pratique o inglês, faça o curso de inglês aqui, né, na Minds, no Brasil, onde você está. Aproveite a quarentena, se é que a gente pode usar essa palavra aproveitar, mas minimize, né, o que está acontecendo, no sentido de Otimize, otimizar o seu tempo, né? otimize, Utilize o seu tempo, já que a gente está num momento tão difícil, né? Com o objetivo lá na frente, faça parte desses 386 mil pessoas que viajaram aí, porque a gente é capaz sim. Mulheres, homens, família, cachorro, papagaio, todos. sem dúvida. E, Ju, eu queria agradecer muito, muito, muito sua presença, Obrigada. o seu conhecimento nesse âmbito, né? Principalmente educação, que você está inserida aí todos os dias, eh, fazendo, escrevendo artigos Uhum. e fazendo postagens maravilhosas. Pessoal, quem não conhece, começa a seguir a Queixada Comunicação, uma agência fantástica. Ela trabalha com vários clientes, trabalha inclusive com a Minds. Então, assim, a gente conhece a Ju de carteirinha, recomendo o trabalho dela. E com certeza iremos marcar outras, porque a gente começa a Ai, falar e com não para, né, Ju? certeza. Foi incrível, Rê. Sim, quero fazer outras com vocês. Pessoal, siga sim a Queixada Comunicação. A gente está com esportes agora também, atendendo aí o Esporte Clube Pinheiros. Então, assim, a agência está crescendo, graças a Deus, mesmo no meio da pandemia. É o que eu falei para a Rê, eu acho que tudo é a nossa perspectiva e eu estou muito otimista. Eu tenho um time maravilhoso. Beijo para a Verônica, uma das minhas principais jornalistas aí na frente de educação, e que a gente possa passar por este momento da melhor maneira, né? Vamos tentar se manter calmos, isso tudo vai passar, e sigam a Mike São Caetano, maravilhosa. Eu só elogios para essa mulher e o marido maravilhoso dela. Pessoal, então vou me despedindo de todos. Um grande beijo, muito obrigada pela participação de todos. Ju, obrigado, querida. Com Beijo, certeza Rê. faremos outras. E Vamos. a gente acaba a nossa live aqui com um grande abraço, um final de semana maravilhoso. E quarta-feira que vem, estamos aqui de novo, às 19 horas. Beijo, gente. Gratidão, Rê. Beijão. Um abraço. Tchau.